Eu sou o Nando Garcia. Que bom ter você aqui no podcast Laços Espirituais. E agora, um novo programa para você. Mais um podcast, mais um episódio no podcast. E hoje temos uma convidada, né, especial, nossa querida Débora Espadoto, falando de longe. Ela vai falar para nós até de onde ela está falando, né, do outro lado do planeta. Bom, nesse momento, acho que é boa noite para você, né, Débora? Tudo bem? Oi, Nando, tudo bem? Para mim, realmente é boa noite aqui. Já é 9h30 da noite, quase, enquanto para você aí ainda é 10h30 da manhã, né? Estou 11 horas à frente aqui nas Filipinas. Estou no futuro. A Débora que tem um trabalho muito bacana de leitura, são leituras que ela traz para as pessoas que têm, no caso, dificuldade, né, para ler, né, ou muitas vezes não enxergam mesmo, são pessoas que precisam, estão, né, nesse momento atravessando esse, vamos dizer assim, ou esse karma, ou qualquer que seja aí a dificuldade, o desafio, e a Débora suaviza com suas leituras, né, que são os livros mágicos que ela traz, né. Ela tem uma página e ela vai falar um pouco disso. E, Débora, você acha, por exemplo, que o livro ele pode cuidar dos nossos pensamentos, né? Porque o tema de hoje, vamos falar isso também para o nosso ouvinte aí que está se ligando, que está ligado, que é os cuidados com o pensamento. Então, a gente precisa ter aqueles cuidados com o pensamento. E como a Débora tem os livros mágicos, Débora, como é que a gente pode, ou você acha que o livro ele pode ajudar a cuidar do pensamento, né? E uma outra pergunta junto com essa é: quando o seu pensamento mudou com esse projeto? Olha, que interessante. Nando, venho fazendo esse trabalho de leitura, né, em áudios, de leituras de livros inteiros, né, todos em áudio, já fazem uns 5 anos, que está aí disponível gratuitamente no YouTube, no Spotify também, chamado Livros Mágicos. E desses livros que eu tenho lido, muitos deles, todos eles são para aprimoramento pessoal, né? E muitos deles têm essa questão da energia, essa questão da física quântica, da mecânica quântica, que nos fala exatamente disso, do poder do nosso pensamento, do quanto o nosso pensamento ele é construtor ou destruidor, né? E manifesta nas nossas vidas aquilo que a gente pensa, porque tudo começa com um pensamento, né? O pensamento é a origem de qualquer ideia, de qualquer projeto e de qualquer manifestação, né, no nosso plano material. Então, como tem influência os nossos pensamentos no nosso dia a dia? Então, é exatamente essa questão do tema de hoje, né? Os cuidados com os pensamentos. Isso se fala em muitos, muitos livros, que se a gente soubesse da força que eles têm, do poder que eles têm, a gente cuidaria muito mais, né? Vigiaria muito mais os nossos pensamentos. Verdade, isso mudou a sua vida? Vamos dizer, o que mudou, né, com esse trabalho seu, em você mesma? Sim, bom, para mim, desde que eu comecei essa mudança, essa busca, né, mais espiritual, de autoconhecimento, de auto-perdão, de auto-amor, os livros foram me trazendo esse conhecimento e dessa mudança, né, do que a gente vem pensando, de prestar atenção, primeiramente isso, de observar o que estamos pensando, porque a gente, no correr do dia a dia, né, na rotina diária, às vezes a gente está tão automatizado nas nossas atividades que a gente não percebe o que anda pensando. E se a gente olhar na nossa volta, o que anda acontecendo na nossa vida,
as nossas relações, o nosso trabalho, o nível de satisfação que a gente tem aí na nossa vida diária, ele representa exatamente a nossa vida, a nossa realidade representa exatamente a qualidade de pensamentos que nós estamos tendo, né? Então, tudo se dá a partir de um pensamento. Então, para mim, quando você pergunta o que mudou para mim, mudou radicalmente esse vigiar, né? Porque quando você vai percebendo o poder de um pensamento, você já não pensa mais qualquer coisa, não. Você procura, pelo menos, filtrar, selecionar o que você se mantém prestando atenção. Porque tudo que a gente presta atenção expande, né? Já dizia aquela velha máxima, né? Pensamentos se tornam ideias que se tornam ações. Então, cuidado com o que você pensa. Então, mudou completamente e eu sou muito grata por isso ter acontecido para mim e de eu poder estar vivenciando ainda hoje, porque a gente às vezes dá umas escorregadas, né, Nando? Mas o observar, o testemunhar aí o que a nossa mente anda pensando e filtrar, fazer essa seleção de pensamentos. Então, você falando de seleção de pensamentos, né? O que você recomendaria assim para as pessoas? O que você sugere? Pessoas que estão, por exemplo, com pensamentos negativos e repetitivos. Por exemplo, qual seria talvez até uma poção medicamentosa quando a Joana de Ângeles, a mentora espiritual do Divaldo Franco, ela fala que nós temos 95 mil pensamentos por dia. Nem sempre a gente consegue até mensurar mesmo, olhar para cada um desses, porque é muita coisa. Agora, nós que temos aí muitas vezes esses pensamentos negativos ou repetitivos, né? O que você recomendaria para essas pessoas? Vamos ver. A gente tem que partir do princípio que sempre que a gente fica repetindo muito pensamento, a gente está dando mais força para ele, né? E quando a gente fica conectado com um pensamento por muito tempo, esse pensamento ele vai se desenvolvendo, a gente vai elaborando. E a gente vive, né, numa condição espiritual ainda, num planeta de provas e expiações, né? O nosso estágio espiritual ainda, ele é muito limitado, né? A gente não tem só iluminação. A gente vive num planeta onde a gente oscila muito. Ora somos sombra, ora somos luz. A gente precisa do ruim para perceber o bom. E isso faz parte de nós ainda. Então, é normal que a gente tenha alguns brotinhos, né? Eu digo assim, algumas sementinhas, alguns pensamentinhos ruins. Eles vêm, né? A gente oscila em luz e sombra. O que a gente tem que prestar atenção é trazer a nossa consciência para não alimentar esses pensamentos negativos, porque quanto mais a gente alimenta, mais eles se repetem, mais eles crescem, até que eles tomam boa parte do nosso dia, né? Eles ficam ali, às vezes, olha, quase o dia inteiro remoendo, né? Aquele pensamento. E sem querer, de acordo com a física quântica, já que pensamento é energia, e energia atrai mais da mesma energia, semelhante atrai semelhante. Então, o que você está pensando ali, você está atraindo para a sua vida, né? Seja de forma a se manifestar na realidade, né? Na sua realidade, ou até, Nando, como a gente sabe, de você estar baixando a sua frequência através do seu pensamento e você está aí exposto a alguma espiritualidade que também não é muito elevada, que vai ser atraída para esse seu pensamento, né? Para essa sua vibração. Então, quando a gente começa a ter muitos pensamentos repetitivos, como você fala agora, o que eu recomendo e que eu uso para mim é me conectar o tempo inteiro com coisas que me elevem o pensamento, né? A melhor delas, eu acredito, é a prece. Né? A prece existe justamente para isso, né? Para quebrar esse pensamento negativo, para elevar o nosso pensamento. Quando a gente vai lá e faz uma prece muito sentida,
a gente está elevando o nosso pensamento num nível muito mais elevado vibracionalmente do que os nossos pensamentos corriqueiros. E essa conexão com a prece nos coloca em ondas mais elevadas, ondas de energia mais elevadas e mais próximos da divindade. Então, a gente também vai quebrando esse pensamento repetitivo que está aí e não sai, né? Então, a prece seria, assim, o de mais primordial, né, para a gente usar como ferramenta para essa quebra de pensamentos repetitivos. Aí depois tem outras tantas coisas, meditações guiadas, músicas boas, mantras, que vão mudando a nossa vibração e a gente também vai tendo mais espaço para ter pensamentos melhores, né? É verdade. Nós estamos passando por um momento aí de pandemia que realmente as coisas estão, né, muitas vezes, para muitas pessoas, fora de controle. Quando uma pessoa, por exemplo, está abatida, depressiva, ela não controla muito bem os seus pensamentos, né? Então, o pensamento que controla ela nesse momento, você acha, ou diante disso, em tempos de crise como essa pandemia que nós já dissemos, o que você acha que seria eficaz assim para alterar esses pensamentos, né? Já que ela chega num ponto até de não controlar muito bem os seus pensamentos. Realmente, chega momentos que a gente não controla, né? Chega momentos de tamanha... já que a gente está numa situação de tão baixa energia que os nossos pensamentos, eles são automáticos, e eles já são automáticos mesmo. Sim. Os bons e os ruins, eles vêm, né? Mas quando a gente está um pouquinho mais elevado vibracionalmente, a gente consegue ter a consciência de dar uma controlada, de prestar atenção neles, né? Aquela questão de, opa, estou pensando aqui uma coisa que não é muito legal, deixa eu mudar esse pensamento, deixa eu buscar fazer uma prece, eu tenho essa consciência. Mas às vezes a gente não tem. Às vezes a gente já está muito para baixo, até numa depressão, tendo muitas vezes até pensamentos suicidas, né, Nando? E numa situação que a gente já não tem mais esse discernimento de controlar esse pensamento. E aí, o que a gente pode fazer nessa hora, né? Às vezes a pessoa está num estado tão grave que ela não consegue mudar esse pensamento. Eu vejo assim, o contato com a natureza, às vezes, desconecta da mente, porque a gente é 3 corpos, né? A gente é espírito, a gente é o corpo físico e a gente é o corpo mental. Então, muitas vezes, trazer para o corpo ajuda a gente desconectar um pouco de pensamentos, né? A gente, às vezes, está só em casa. A pessoa que está em depressão, ela só fica em casa, preferencialmente na cama, tapada, ela não quer ver sol, ela não quer ver nada. E ela fica ali crescendo aqueles pensamentos ali, elaborando aqueles pensamentos. Então, uma dica muito boa vai para a natureza, né? Se conecta, põe um pé no chão, encosta na água, sente o vento, senta numa grama, tenta fazer esse esforço, né, de sair, de sentir no corpo alguma coisa que te desconecte daquele pensamento. E evite a multidão, né? Evite a aglomeração. Nesse momento, verdade. A pessoa nesse estado, né, Débora, ela está, como eu disse para outro dia para uma pessoa, ela está na quarentena dentro da quarentena, que ela já estava numa quarentena, numa situação dessa, com esses pensamentos, né? E aí agora ela precisa estar em outra quarentena que nós estamos também. Então é uma série de situações que a gente precisa realmente controlar. A gente não, né, Débora? A gente não tem como ter na mão um controle como a gente tem ali da TV ou de outros aparelhos, mas a gente tem que, isso que você está dizendo, todas essas coisas que você está dizendo, acionar esse tipo de controle, né? E quais tipos de hábitos que você acha que contribuem, né? Um hábito que a pessoa vai tendo dia a dia, ela vai no aprendizado,
para contribuir para esse pensamento, para o pensamento equilibrado? Qual o hábito que você acha que seria interessante aí? Certo. Antes você falou, né, da quarentena a gente cuidar para não sair de casa. Uma coisa Isso. boa que dá para fazer é abrir a janela, né? Só de abrir a janela e sentir Verdade. aquele sol entrando, isso também já nos traz uma coisa muito boa, né? Por exemplo, pegar sol. Pegar sol é uma coisa que nos coloca em contato com a natureza, né? E só aquele sol já nos ajuda na imunidade, já nos faz despertar uma serotonina no nosso corpo, já vai Sim. ajudar esses pensamentos também a partir do corpo, né? Então, isso, se não puder sair de casa, é uma ideia, né? De pegar sol na janela por uns minutos. Isso ajuda muito, o vento, o sol. Que Sim. hábito que seria interessante para a pessoa ter um pensamento equilibrado? Sei lá, por exemplo, como a gente faz exercício físico, às vezes a pessoa fala assim, eu não consigo fazer exercício, eu começo e paro, mas é a força do hábito, né? Até a gente sabe daqueles 21 dias, que se a pessoa fizer 21 dias, o cérebro já vai dizer para ela, que ótimo, né? Ele já se acostuma com aquilo, o próprio corpo se acostuma, existe né, uma reverberação, a gente sente o corpo agradecendo. E o pensamento? Com os pensamentos, como é que nós fazemos? Olha, tem um hábito muito bom que é a gratidão, né? A chave da gratidão. Se a gente acostuma todos os dias a ter o caderninho da gratidão, como muitos falam, né? Escrever lá as 3 bênçãos do meu dia, o que hoje teve de mais legal, de mais abençoado, que eu sou extremamente grato. Se você começa a desenvolver isso, você começa a enxergar na sua vida muito mais bênção, porque as bênçãos acontecem todos os dias, os milagres acontecem todos os dias, mas a gente não para contar eles, né? A gente fica lá contando as coisas ruins que nos aconteceram. Então, esse é um hábito que nos mantém conectados com frequências boas, elevadas, buscar na gratidão, né? Então, acho que isso seria uma das primeiras coisas. Outra coisa que é maravilhoso, que eu geralmente faço, né? Antes de dormir, dar aquela avaliada no dia, né? Avaliar o seu dia, Sim. como é que foram os meus pensamentos, né? Como é que foi as minhas atitudes, que coisas boas que eu tive, inclui ali a gratidão. Fazer essa autoanálise todos os dias também te mantém conectado. Outra coisa que é muito bom para os pensamentos, né? Ou melhor, para os não pensamentos, para dar uma folga para a mente tagarela aí, é a meditação, né? Porque a nossa mente, muitas vezes, nos controla, como é o fato que você falou antes. Não consigo parar de pensar nisso. Então, entrar numa meditação, né? Fazer 5 minutinhos diários de simplesmente silenciar, né? Silenciar, observar os pensamentos, você se colocar como observador do seu pensamento. O que é que eu estou pensando? E aí, prestar atenção no que está se passando aí dentro. Isso é muito bom, porque a gente se mantém conectado com um equilíbrio mental, né? A gente se mantém equilibrado mentalmente. E aí tem a questão da prece, né? Que ela eleva nosso espírito, nosso coração, nosso pensamento. Tem uma série de coisas que a gente pode fazer. Eu uso também muito o Ho'oponopono, que é uma técnica de purificação. Uso bastante. Então, quando vem aquele pensamento repetitivo, que está me incomodando, uma angústia, eu vou para o Ho'oponopono. Faço aquela purificação, né? Repito as palavras, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, que já nos coloca nessa egrégora desta purificação, desta técnica, de tantas pessoas que fazem, nos eleva a frequência e já nos traz uma calma, um estado de calma. Então, são pequenas coisinhas que a gente pode colocar no nosso dia a dia que vão fazendo com que a gente se mantenha equilibrado mentalmente. Porque assim, Nando, é assim como tomar banho. A gente tem que manter os nossos pensamentos limpos. Se a gente fica aí muito tempo longe de uma meditação, longe de uma oração, começam a vir, né, outras coisas no lugar. Então, a gente tem que manter aquele capricho, né, aquela disciplina
de manter os nossos pensamentos limpinhos, assim como a gente mantém o nosso corpo. Débora, outro dia eu tive a oportunidade de assisti-la numa live, né? Você entrevistando uma pessoa cujo vídeo dela viralizou, né? Até comentei com você que se a gente tivesse esse vírus aí, precisaria expandir esse vírus, né? Que foi aquela médica lá eu não sei de que local que ela é exatamente, não me lembro o nome dela. Aí você me lembre o nome dela, que Doutora trouxe Luciana Ribeiro. Luciana Ribeiro, que leu aquele livro de Harvard, né? Como é ser feliz em Harvard? O jeito Harvard de ser feliz. De ser feliz, isso aí, o jeito Harvard de ser feliz. E o gesto dela, né? Porque a história, só para resumir um pouquinho, ela paga ela lê o livro que o irmão dela mandou dos Estados Unidos para ela, né? Que eu me lembro essa história. E ela lê o livro e um determinado dia que ela estava na estrada, ela pensou, eu vou colocar em prática isso, né? Ela paga o pedágio de um senhor que estava numa caminhonete atrás e sai do carro dela e fala, já paguei o seu pedágio, né? Aí o senhor fica até espantado com aquilo, né, Débora? E aí ele emparelha do lado dela e consegue pegar o contato dela, né? Ela passa os números, ele fala que gravou na cabeça e vai embora. Naquele mesmo dia, esse senhor tem uma ação, né, muito bacana, porque gentileza gera gentileza. E ele também paga o pedágio de uma Kombi que estava atrás dele com um casal. E ele vai lá até a pessoa e também fez o mesmo gesto que ela falou, que ela fez com ele. Olha, paguei o seu pedágio. E aí o motorista chora, né? O motorista e conta para aquele senhor que ele estava vindo da Bahia, desempregado, deixou a família lá, veio ele, a esposa não tinha onde ficar. E esse senhor, então, resumindo aí, acolhe esse casal e consegue trabalho para esse casal e entra em contato com a doutora Luciana, dizendo o que tinha acontecido. Então, a partir daí, ela falou, epa, que coisa é essa? Foi linda essa história. Nossa, depois você vai contar também na sua resposta um pouco da repercussão para você, o que você sentiu, o que as pessoas sentiram, mas eu quero dizer o seguinte, esse tipo de ação contribui para estruturar, para que nossos pensamentos se acalmem, que nosso coração, nosso emocional se acalme, né? Que a gente possa ter, né, bons pensamentos. Isso ajuda? Com certeza. Eu vejo assim que a gentileza é o amor em ação, assim como a caridade, né? Gentileza é caridade. E eu acredito assim que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, ele fez um sistema tão maravilhoso para a gente que ele nos ensinou lá, né? Amar o outro como a si mesmo, amar o próximo, né? Esse primeiro mandamento. E aí ele nos traz um sistema de que quando a gente faz uma caridade, a gente sente esse bem-estar, essa paz antes em nós, né? Então, toda vez que a gente faz uma caridade para alguém, a gente faz uma boa ação, a gente faz uma gentileza, a primeira pessoa a receber essa paz, essa energia de amor somos nós. Olha que bênção, né, que o nosso Deus nos traz, nos ensinando a amar o próximo. Quer dizer, toda vez que você faz algo bom para o outro, você é o primeiro a sentir. Você recebe isso, essa energia em primeira mão. Então, tudo que a gente faz para o outro, a gente está primeiro fazendo em nós mesmos. Por exemplo, aquela pessoa, Nando, que fica aí, ruminando pensamentos negativos para o outro, mandando uma praga, né? Ou tendo pensamentos de raiva, de ódio, de inveja para outra pessoa, e ela fica conectada nesse pensamento, aonde que o pensamento está sendo gerado? Está sendo gerado dentro dela, em primeiro lugar. Então, a primeira pessoa a receber esta raiva, esta inveja, é ela própria, porque ela é o recipiente, ou digamos assim, o local onde está sendo produzido esse sentimento negativo.
esse pensamento negativo. Então, é a mesma coisa que a gente querer, eu ouvi outro dia alguém falando, a gente querer atirar a lama no outro para sujar o outro. A gente já se sujou antes, né? Já sujei minha mão. Então, tudo que a gente faz para o outro, a gente sente em primeiro lugar. A doutora Luciana Ribeiro, nesse exemplo que ela trouxe aí para o Brasil, nesse vídeo que viralizou, todo mundo se conectou com isso de certa forma, porque a gente tem dentro da gente esse potencial para amar o próximo, para fazer uma caridade, para fazer uma gentileza. E a gente viu que, olha, é possível. Existem pessoas que podem fazer isso. E por que não eu, né? Então, quando a gente faz isso, como você pergunta, quando a gente faz isso pelo outro, contribui para nós enormemente. Fazer uma caridade, fazer uma ação, nos traz um bem-estar que a gente nem pode... só quem faz sente. Você já fez várias atitudes, vários atos de caridade, de gentileza, você sente isso. Então, é maravilhoso o quanto isso contribui também até para a gente se sentir melhor com nós mesmos, né? A gente se sente, poxa vida, que bom poder ajudar, que bom poder contribuir. E Débora, você sabe que interessante. Então, eu recebi também, como você recebeu, eu em vários grupos, pessoas me mandaram a imagem dessa história da doutora Luciana. Interessante que aí, assim, que eu vi a entrevista dela com você, aquele pensamento ficou por vários dias, e até hoje, quando eu estou conversando com você, aquele pensamento dessa atitude, né? E ela teve essa atitude, né? Então, por exemplo, para que os nossos pensamentos e sejam eles positivos, se consolidem, muitas vezes é necessário que a gente haja com esse bom pensamento, que o pensamento acabe se concretizando no bem, né? Então, às vezes a pessoa tem o pensamento, ela fala, e demora para ela tomar atitude. A doutora Luciana, num momento ela falou assim, eu preciso ver se isso funciona. E como funcionou, tanto que a coisa está reverberando, né, na vida dela e na vida de muitas outras pessoas, tanto que ela também, no seu depoimento, quando eu vi, uma pessoa, ela falou assim, eu nem sabia, ela falou que o meu telefone estava no Facebook, eu não lembrava disso. E aí as pessoas começaram a mandar mensagem para ela, e um rapaz chega a mandar uma mensagem para ela, fala, doutora, eu já estava tudo planejadinho neste dia para me tirar a minha vida, né? Veja a carga de pensamentos que estavam com esse rapaz. E um pensamento e uma ideia como essa, que é lançada, porque o pensamento também lança uma ideia, lança uma mensagem, fez com que ele mudasse de atitude, né, e tomasse uma outra atitude pela vida. Então é importante isso. Como os pensamentos são importantes, são construtores, né? Débora, eles são realmente, os espíritos dizem que eles realmente criam imagens em torno de nós e projetam, né, e chegam, sei lá, em qualquer lugar do universo. E muitas vezes nas leis de ação e reação, eles retornam, não é verdade? É o que você diz, né? A questão dela, por exemplo, entrar em ação. Ela diz muito, né, quando ela está falando a doutora Luciana, ela diz isso, é assim que Deus age na nossa vida, né? Porque ele vem lá com um pensamento, que muitas vezes é a questão da nossa intuição, né? De termos uma intuição divina, de termos uma inspiração. Isso. E a gente agir, né? Às vezes vem uma ideia aí na sua cabeça, e aí uma ideia boa, né, para ajudar alguém. E aí você pensa, não vou fazer porque, não, imagina, que vergonha eu pagar o pedágio do cara de trás, o que ele vai pensar, né? E a gente já se preocupa e não faz. Ela foi lá e fez. Então, a gente se perguntar isso também, tá vindo uma intuição aqui, essa intuição é para o bem? Vai fazer o bem para alguém? Vai trazer algo bom para o outro? E para mim também? Pronto, vou fazer. Mas eu tenho vergonha, mas eu não sei o que vão pensar.
faça, haja, ainda mais se essa ideia é repetida, né? Se vem várias vezes ali aquela intuição, porque aí é uma oportunidade que você dá para Deus agir, né? Para o bem agir através de você. Você se torna um canal do bem. Mas se a gente tem as oportunidades, tem as inspirações, né? Que às vezes é de uma espiritualidade amiga que está aí perto da gente, assoprando uma coisa boa, né? E a gente se recusa a agir, aí aquela ideia morre, né? Fica por ali mesmo e não se manifesta. Então, até na lei da atração, que fala lá da física quântica, vai dizer isso. Para a gente manifestar, precisa de 3 coisas. Precisa de um pensamento, primeira coisa, o pensamento precisa estar muito claro, o sentimento, né? Então, quando é um pensamento que tem carregado de emoção, e a ação. Então, aí é a sua parte, que é aquilo que Deus nos pede, né? Que a gente faça a nossa parte. E não só que espere cair do céu. A lei da atração existe sim. Semelhante atrai semelhante, a gente vai se unir conforme as nossas energias, conforme as nossas frequências, a gente vai atraindo mais do mesmo. A gente atrai muito daquilo que a gente pensa, muito daquilo que a gente sente, né? Mas para manifestar a gente precisa fazer a nossa parte, que muitas vezes é aquele detalhe, colocar em ação. Vou fazer isso que eu aprendi. Não adianta eu saber que a oração me tira de uma frequência baixa e eu nunca orar. Ah, sim, ela tira da frequência baixa. A meditação é bom para os pensamentos, e eu nunca pratico, nunca faço, né? Então a gente precisa fazer a nossa parte também, como a doutora Luciana fez e deu um exemplo lindo para tantas pessoas, justamente nesse momento que passamos por esse período de transição e que é tão importante que a gente desenvolva essas virtudes do bem dentro de cada um de nós. Eu já estava pensando aqui, na sua fala agora, você vê como os pensamentos agem. O que eu estava pensando? Pensando e te agradecendo por esse momento que você está trazendo e trouxe, e a gente vai reverberar isso, espalhar isso. Então, eu queria que você concluísse esses pensamentos que você hoje trouxe, se materializaram através das suas respostas, de tudo aquilo que você agora fez de reflexão, para despedindo também aqui dos nossos queridos ouvintes. E eu já pensei e agora materializo isso. Gratidão, Débora, e na sua conclusão aí dos seus pensamentos, gostaria muito que você falasse também um pouquinho do seu trabalho, que convidasse as pessoas a procurar os livros mágicos. Tá certo, Nando, muito obrigada. Então, gente, pensamentos, né? Cuidado com os nossos pensamentos. Vamos relembrar aqui o que falamos, que os nossos pensamentos têm mais poder do que a gente imagina. Eles têm poder de construir e de destruir. Depende do quanto a gente fica aí repetindo e dando espaço, né? Dando vazão, alimentando esse pensamento. Tudo que a gente foca, né? Como uma lupa que a gente vai pertinho, assim, tudo que a gente foca aumenta. Então, pare por um instante, perceba, observe quais são os pensamentos mais constantes no seu dia. Você pode ter certeza que não demora muito para que esses pensamentos repetitivos se tornem ações, né? E que comecem a manifestar na sua vida em forma de ação. Então, vamos cuidar desses pensamentos. De que forma? Orai e vigiai, né? Que a gente possa nos manter orando, nos manter conectados com frequências elevadas divinas e também que a gente possa vigiar o que a gente pensa, o que a gente sente, para que a gente possa estar sempre muito pronto para cortar pela raiz aquele pensamento lá que vem meio não tão elaborado e vem nos desestabilizando muitas vezes. Então, que a gente possa sempre lembrar disso. Tudo começa a partir de um pensamento, né? Vigie seus pensamentos, esteja atento. E se você quiser se conectar com mais coisas boas, convido você a ouvir os livros que eu leio.
nos livros mágicos, já tem aí uns 70 livros lidos nessa área de aprimoramento pessoal, de energias, de física quântica, de terapias. E lá você se conecta com várias coisas positivas, várias ideias, várias técnicas que você pode usar na sua vida para que você se mantenha com os pensamentos elevados, com os sentimentos elevados e sempre cuidando, né, do seu corpo, do seu espírito e do seu mental também. Então, Nando, muito obrigada, né, por estar aqui junto contigo, falando sobre um tema que eu adoro, que é essa questão dos pensamentos, que ao mesmo tempo simples de cuidarmos, né, de estarmos atentos aos pensamentos, mas nem tão fácil. Simples e difícil, porque dá trabalho a gente se manter com o pensamento elevado. Mas não é impossível. Ontem eu estava assistindo novamente, vou assistir outras vezes, a história do Mahatma Gandhi, né? Então, eu quero fazer aquele gesto que ele faz muito, né, durante a história dele, que é o Namastê, né? Eu agradeço muito a você por estar conosco aqui. Namastê, e que a gente possa estar mais vezes. E vamos lá, as pessoas procuram você no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Os Livros Mágicos, aí nas Filipinas? Estamos em quarentena aí, tudo começando a abrir aos pouquinhos e a gente respeitando, né, Nando? Porque é importante que a gente preserve a nossa vida e a do outro também, né? E equilibrado os nossos pensamentos, né, Débora? Sempre. É isso que nos mantém fortes, né, Nando? Mesmo em tempos difíceis, os nossos pensamentos é aquela coisa, né? Mente sã, corpo são. Então, a gente se mantendo bem, a gente está bem também fisicamente. O Gandhi, né, fazendo lá aqueles momentos que ele fez, deixou de comer, fazendo aqueles, como que fala? Deixa de comer. Jejum. O jejum, ele fazendo o jejum ali, né, o corpo, acho que sofrendo, mas o pensamento determinado, né? Então, com um pensamento determinado e um pensamento, né, pacífico, de paz, que mudou e que tirou a Índia, né, deu liberdade ao povo indiano, ao país, né? Então, gratidão. Tem tanto poder, Nando, só para finalizar, isso. Aqui uma dica para o pessoal, tudo que você quer, mentalize, crie um vídeo na sua cabeça, uma imagem. Isso. Né? Se você quiser, visualize, assim, nesse momento, né? Visualize, mas assim, com muito detalhe, né? Quanto mais você elabora esse pensamento e coloca a ignição do sentimento, né? Como colocar aquele tempero especial nesse pensamento, que é a emoção? Visualize, né, essa pandemia terminando, todo mundo já em paz, todo mundo indo para as ruas, isso tendo trazido uma regeneração interna para cada um de nós. Então, visualize essa imagem que você deseja para o mundo, para você, para a sua vida, que quanto mais você visualiza com emoção, mais você atrai isso para a sua realidade. Então, essa é a minha dica final aí. Obrigado, Débora. E você que está nos ouvindo, para a gente colocar em prática isso que a Débora, né, hoje colocou aqui, a gente vai para o momento de oração aqui, prece, de vibrações. Obrigado, Débora, e até a próxima oportunidade, viu? Gratidão, Namastê. Nando. Namastê. Depois da participação da Débora Espadoto falando sobre cuidados com o pensamento, nós entramos nesse instante nas vibrações, na oração, entramos na prece e que nós possamos, aproveitando o tema de hoje, os cuidados com o nosso pensamento, a ginástica mental que devemos fazer, a amplitude ou ampliar esses pensamentos no bem, que nós possamos arejar os nossos pensamentos, respirar e trazer para o nosso âmago o melhor com a construção destes pensamentos,
muitas vezes necessários e renovados para renovar a nossa vida. Pedimos ao nosso Mestre Jesus que possa nos auxiliar, que possa nos orientar, que possa dirigir, que possa iluminar os nossos passos e que possamos cada vez mais construir excelentes pensamentos, pensamentos que também constroem, pensamentos que também trazem inventos para o planeta, trazem para as pessoas que estão precisando de socorro, de ajuda, os cientistas que estão nos laboratórios possam encontrar soluções para uma vida, uma qualidade de vida melhor para o planeta e para os seres, nós que vivemos no planeta. Então, assim, Mestre Jesus, nós te pedimos esta iluminação dos nossos pensamentos, que possamos usar essa ferramenta tão importante para a vida de cada um de nós, que possamos, Mestre Jesus, agradecendo-te, seguir o nosso caminho confiantes, a fim de que nossos pensamentos possam nos levar para uma manhã melhor, de tranquilidade, de paz, de luz e de amor. Te agradecemos, Mestre, mais uma vez, e se conosco, não tão somente agora, nessa hora, mas por todo o sempre. Muito bem, então encerrando mais um episódio aqui do podcast Laços Espirituais, Cuidados com o Pensamento. Nós agradecemos a você que está aí nos ouvindo e pedimos para que sugira aí novos temas, pautas. Agradecemos a todos aí e até a próxima oportunidade em mais um episódio, sempre lembrando que possamos estender, que nós possamos estreitar, que nós possamos somar os nossos laços espirituais.